Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, nesta série de reflexões a respeito da nossa identidade em Cristo. E já estamos quase finalizando, então, essa série de devocionais. Hoje, nós vamos falar sobre como podemos permanecer firmes e inabaláveis. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que você pode ser triunfante também durante a tentação. Permanecer firme e inabalável diante da tentação. A palavra de Deus nos diz assim: mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para você escapar, para que sejam capazes, então, de suportar. Então, para nos alertar sobre o perigo do pecado, Deus nos deu dezenas de testemunhos de tentação na vida real. Quase todos os personagens da Bíblia que são mencionados significativamente na palavra de Deus são vistos também lutando com uma tentação ou outra. Temos o caso de Adão e Eva. Aqui nós vemos o inimigo usar o engano como é de seu costume. Essas táticas são milenares, continuam sendo as mesmas. O engano, o espírito do engano, o engano essencialmente é uma maneira velada e convincente de ataque do inimigo contra a identidade de Deus em nossas vidas. Será, diz, quando ele vai e falar, Eva, convence, quando ele seduz a Eva, como diz Paulo, que Paulo fala, eu me preocupo que vocês sejam seduzidos em vossas mentes. Pelo quê? Pelo espírito do engano. Aí ele diz a Eva, será que Deus realmente disse? Colocando então a dúvida, porque a dúvida, ela alimenta então o espírito do engano. Não comereis de toda a árvore do jardim? Estas são as primeiras palavras de Satanás que ouvimos nas Escrituras. Ele então começa fazendo com que ela questione o amor e a bondade de Deus em relação, então, aos primeiros seres humanos. A primeira tática dele é fazer com que nós duvidemos do amor e da bondade de Deus. Aí ele fala outra coisa. Deus disse, de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. Diz lá em Gênesis 2:12. Com a execução de apenas uma, com a exceção de apenas uma, ele fala, a árvore do conhecimento do bem e do mal, versículo 17. Porque Deus sabia que o fruto daquela árvore os mataria. Quando Deus deu a ordem, ele sabia por quê. Mas o inimigo fez com que Eva duvidasse da ordem de Deus, da autoridade de Deus e que Deus tinha planos para a vida deles. Em Gênesis capítulo 3, você vê o inimigo fazendo com Eva o que ainda faz com você. Ele levanta suspeitas que talvez, você esteja errado sobre Deus. De acordo com a serpente, aqui está a verdadeira história sobre o fruto daquela árvore proibida. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, então os vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então essa é a estratégia do inimigo. O que Deus queria não era nos proibir, o que Deus queria é que nós não tivéssemos experiência com o mal. Mas a humanidade, representada por Adão e Eva, escolheram ter experiências com o mal. Isto é, então, uma distorção. Ele usou uma distorção da verdade, sempre distorcendo a verdade de Deus. E é isso que ele continua fazendo. Ele fala, se seus olhos seriam abertos, só que não como pensavam. Mas o fruto parecia bom, parecia algo desejável, não algo que pudesse matá-los.
Não é assim que a tentação sempre funciona? Ela sempre oferece algo que você quer, ela espera que você não veja ou não se lembre que dar uma mordidinha sempre acaba tirando você do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Nós temos também Davi. Lá em 2 Samuel 2:11 encontramos a história de Davi. Veja o uso da oportunidade por Satanás, o que a Bíblia chama de tempo oportuno, diz Lucas 4:13. Tempos de extrema dificuldade e frustração geralmente também podem ser uma permissão justificada que nós damos para nos entregarmos às vezes ao pecado como uma forma de alívio da dor. Sempre espere que Satanás apareça quando você estiver cansado, quando você estiver com raiva, ou chateado, ou decepcionado, ou frustrado, ou sobre alguma pressão. Mas seja cauteloso nos momentos em que algo realmente bom também esteja acontecendo com você. Quando você recebe elogios, quando há uma quantidade incomum de dinheiro, né, nos seus bolsos. Quando você cumpre uma meta que você definiu para si mesmo, pode ser dar ao luxo de relaxar e descansar um pouco mais. Então, Satanás usa suas táticas não só quando nos momentos maus, mas também quando nós estamos bem. Foi aí que a tentação entrou em Davi, uma noite em cima do seu telhado, relaxando. Davi tinha todo sucesso, já tinha ganhado várias guerras contra os seus inimigos, na época em que os reis saíam para a batalha. Ele, naquele dia, poderia escolher o luxo de ficar em casa, ficar de fora. Mas porque ele não estava aonde ele deveria estar, porque ele não estava vivendo dentro da sua identidade, tornou-se então, naquele momento, um alvo fácil para o inimigo. Apenas pegue-o lá em cima. Satanás sabia. Leve-o para onde ele possa olhar para baixo e ver algo que possa agitar o seu coração. Então, a visão de uma mulher próxima, na suave luz da tarde, visível através da janela, enquanto se banhava. A vida de Davi e seu reino logo seriam abalados em sua fundação. E ele, que nunca imaginou que poderia isso acontecer, porque ele, o quê? Não estava vigilante. Nós vemos Jesus também sendo tentado pelo diabo no deserto, lá em Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 11. Observe que cada uma dessas tentações, e você verá que elas são um ataque à identidade do próprio Jesus. No final de Mateus 3, Jesus estava sendo batizado por João no Jordão, no lançamento do seu ministério terrestre. E a voz, então, do seu pai ecoou dos céus: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, antes de enviar Jesus na missão, Deus reafirmou, então, a identidade de Jesus. Então, a tentação de Jesus, como a tentação a que nós estamos sujeitos, é, acima de tudo, sempre um desafio contra a nossa identidade. Prove, o inimigo estava lhe dizendo: vamos ver se você é quem Deus diz que você é. Se tu és o Filho de Deus, então ordena que essas pedras sejam feitas pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, de cima do pináculo do templo. Se Jesus não soubesse quem ele era, se ele não tivesse permanecido firme em sua identidade como filho amado do seu Pai Celestial, qualquer dessas tentações poderiam tê-lo desviado da sua missão. Satanás, então, tenta distorcer a palavra de Deus para tornar sua lógica mais convincente. Mas Jesus usou a palavra de Deus para fazer a sua defesa absolutamente imovível. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você tem na palavra a sua verdadeira identidade, você pode fazer a mesma coisa. Em momentos de tentação, lembre-se de quem você é.
Eu sou incondicionalmente amado por Deus. Eu sou escolhido e adotado em uma nova criatura nele. Eu sou livre, resgatado, valioso, capacitado pelo Espírito Santo. Meu antigo eu está enterrado com Cristo e eu fui criado para andar em novidade de vida. Eu tenho o capacete da salvação para me proteger e uma grande herança esperando por mim. Então, não, Satanás, eu não preciso do seu pão mofado para me satisfazer. Eu posso fazer todas as coisas através daquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. Estamos cobertos pelo sangue precioso de Jesus, escritos na palma da sua mão. Somos pertencentes a Ele. E a palavra de Deus diz que o inimigo não pode nos tocar. Que Deus abençoe você. E se você está sendo tentado por coisas boas ou nas coisas más, lembre-se, permaneça firme, lembrando quem você é e quem Deus diz que você é. Lembre-se, estamos do lado do vencedor. Em nome de Jesus, então, vamos vencer as tentações, as provas e as provações que Satanás tem colocado sobre o nosso caminho. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.